Bom, aí eu trouxe essa primeira contextualização aí. Hermenêutica em Crise, isso é um livro do Lenin Streck, que até relançou agora em 2015, muito bom, né? Ele é bem crítico, enfim, nem todo mundo gosta, mas enfim. Ele traz essa afirmação. Eu estou fazendo aqui uma pergunta. Será que a gente está diante de uma hermenêutica em crise? Talvez até os processualistas tenham reconhecido isso, né? Que de alguma forma eles precisariam incorporar esses princípios na Constituição como no CPC como Christian disse, pelo menos para dizer, olha, vamos lá, né, gente? Tem uma coisa lá desde 88 que ninguém está ligando para ela está aqui agora. A nossa própria Constituição faz isso, né? A gente diz que ela é tão extensa porque ela precisa reafirmar uma série de valores que não eram colocados expressamente. Então, a gente fala isso da nossa Constituição. Então, é uma coisa que vem em cadeia, desce da Constituição até para os diplomas processuais. Em geral, né? É que vem, como a gente disse, veio da democratização, né? O Brasil, né? Passou um período grande de ditadura, que a gente tem que contextualizar. A Constituição vem como uma proposta, Constituição cidadã, democratização, né? Da República Federativa do Brasil. E aí era necessário, naquele momento, por isso que toda hora a gente tem que fazer uma contextualização histórica, era necessário que se colocassem todos aqueles princípios expressamente, porque nós saímos de um período ditatorial muito pesado. Várias pessoas estão desaparecidas até hoje, muitas pessoas torturadas, mortas, exiladas, etc. Né? Eu não vivi. Quem não viveu, eu não vivi, eu nasci na ditadura, mas eu não vivi, eu não senti isso. E quando você ouve relatos das pessoas que foram vítimas, isso é muito diferente de você ver no livro. O período da ditadura foi de alta repressão, né? Você lê, mas você ouvir o tipo de tortura que se fazia, o tipo de pressão, de controle das pessoas ter um carro 24 horas seguindo e você poder ser sequestrado e nunca mais voltar a qualquer momento, isso é muito diferente. E digamos que não vai até para esse mundo de quem viveu as torturas, mas é os próprios regramentos, né? Tudo. Você não podia falar o que pensava, as músicas, né? Tudo era, e aí a gente vai ver e vai aqui... ficar um contraponto para o final, hein, gente? Nossa CLT tem um período de exceção. De exceção. Mas aí eu quero dizer, vocês vão me perguntar, foi até bom, eu não coloquei no material, mas até por isso que é boa essa interação. Vocês vão dizer, mas a CLT de 43, por que ela tem esse processo tão assim? Porque também surgiu a legislação social no momento em que o Brasil estava em alta, digamos assim, industrialização e crescimento, aliança para o progresso e as condições de trabalho eram altamente degradantes. Então, muitos acidentes do trabalho, crianças trabalhando, jornadas exaustivas, e aí começaram as greves no setor produtivo do país, São Paulo, Rio, e aí isso atrapalhava o crescimento do Brasil, porque Vargas abraçou o crescimento na área da industrialização, etc. Isso atrapalhava. Então, precisava da Justiça do Trabalho, há outras histórias da Justiça do Trabalho. Eu estou falando da história crítica, né? Isso é outra coisa. Então, quando a gente fala de legislação social, ela tinha esse viés liberalista também, que era controlar as greves, até porque a greve, né, era totalmente controlada. Bom, enfim, nós vamos entrar nessa história, mas era um contexto necessário. Na verdade, isso cabe muita discussão, porque a gente tem um discurso, é o romance nacional, que a gente chama. Tem um discurso oficial e a gente pensa em normas trabalhistas de legislação social como algo de garantismo. Mas, na verdade, ela entra na nossa história como um momento de desarticulação do movimento. Por quê? Porque quem fica fora do alcance desarticula. Então, naquele momento ali, o operário, o ferroviário, o portuário, aqueles que a gente encontra representados, inclusive do ponto de vista específico, eram categorias justamente categorias fortes que receberam, inclusive um tratamento específico. As outras que ficam à margem ou que de alguma maneira não conseguem se colocar e entram nas normas gerais, por exemplo, desarticulam o movimento. Então, esse é um outro contraponto. Não vamos perder de vista essa dimensão de garantismo da norma social. Mas ela entra, a legislação social entra na nossa numa de regular, é bom a gente... só que 43 vai dizer, mas não tem nada a ver. Se é 43 tinha, porque né, 73 não tem, mas a gente vai chegar lá. Então, aí o Lenin Streck, ele apresenta essa crítica, citando esse Luiz Alberto, dizendo o seguinte, que é a cultura dos manuais. Então, a gente tem hoje, houve uma explosão muito grande das faculdades de Direito, muito maior do que as pós-graduações, que trazem ensino mais crítico do Direito. Essa questão de você
será que é isso mesmo, né? Esses dogmas que passam para a gente, será que é isso? Na pós-graduação a gente tem tempo para raciocinar melhor, refletir sobre isso. Mas as faculdades de Direito não. Então os programas são geralmente fechados, há muita cultura de manual, ou seja, de simplificação do direito, porque as pessoas têm que aprender tudo em muito pouco tempo, e de lá já vai para o concurso, e enfim. Não que as pessoas não queiram estudar, não é isso. É que a própria rapidez da sociedade, as exigências de você se qualificar, etc., etc., traz essa simplificação. E ele também critica, o que eu acho que tem muita razão, a citação descontextualizada de jurisprudência. O que acontece? As pessoas, nós, né? As pessoas não, nós, eu estou falando enquanto nós. Vamos pesquisar a jurisprudência, vamos lá no nosso doutor Google, né? Colocar. Aí aparece um monte. Aí você pega uma emendazinha boa e tal. Só que às vezes, a gente vai ver isso depois, na prática, o que gerou aquela súmula, aquela J, ou aquele julgamento, aquele precedente, não é exatamente o seu caso, ou é às vezes diametralmente oposto ao seu caso. Ele foi feito para proteger A e você está usando para proteger B. Tem uma história interessante que foi, inclusive, nesse curso do Bustamante, que era ele falou, e que cabe muito para essa coisa da segunda instância em relação ao precedente que vai segurar aqui e vai decidir o leading case. No STF, quando isso começou lá nas turmas de juizado, né, especiais na Justiça Federal, e aí ficaram nas turmas e subiu para o leading case, subiram, acho que era questão de previdência. Chegou, assim, todo tipo de processo que tinha, pelo menos o escolhido aquela temática parou. Então não se teve o cuidado, por exemplo, de analisar mesmo mais a fundo, né? E lá no próprio STF, no julgamento, eles chegaram a perceber que eles foram contratados pelo CNJ para pesquisar os processos em si, abrindo processo a processo, e o processo que recebeu o carimbo assinado, que ali se aplicava o precedente. Quer dizer, não passou nem por um contexto. É bem verdade que hoje a gente tem aquela questão de indeferimento logo terminado de uma inicial, na verdade é um julgamento de procedência, sem nem chamar outra parte. Mas nesse caso, nesse contexto, era um carimbo, secretaria de... Ele entra no lote, né? Ele vai entrar no lote. E detalhe, quando esse lote voltou com esse carimbo, que se aplicou, que abriu o guarda-chuva, e a gente que não estava embaixo do guarda-chuva, que esperou anos o julgamento daquilo ali, para depois descobrir o seguinte: o processo dele vai ter que andar. Então, assim, tem que ter também muito cuidado nisso, porque vai ter hora que a gente vai, e principalmente nos casos da gente, que as petições pedem de A a Z, de A a Z linha, né? E aí, se a gente abrir determinados guarda-chuvas, vai ter gente que vai ter um restinho por mais alguns anos para esperar o resultado. Enfim. Bom, então ele faz essa crítica ao ensino jurídico. Aí ele diz que a crise do ensino jurídico é, antes de tudo, do direito. Aí eu volto a dizer, gente, isso é muito sério. Quem teve a formação um pouco mais antiga, eu não vou dizer, não sei como é que é hoje, não estou na faculdade, mas eu acredito que talvez já tenha mudado. A gente carrega isso, que a gente foi, desde o início, ensinado para isso. É o paradigma da tradição liberal, individualista, normativista, né? O nosso sistema, o nosso currículo da faculdade, o nosso programa é aquela coisa redondinha, é bem quadradinha, bem moldural, e você não consegue articular uma coisa com a outra. E isso não é só no ensino jurídico, isso foi desde o ensino de base. Por quê? Porque a ditadura incorporou o positivismo no Brasil, né? Então, não é interessante. Primeiro que tinha que fazer o ensino, era uma cultura de massa mesmo, devido à industrialização, crescimento do país. Segundo, não é interessante pessoas que pensam muito para contestar as coisas, para criticar. A ditadura não queria. Você não podia falar o que pensava? Como é que você podia ser treinado para criticar? Não, você vai ser treinado para ser sistemático, pragmático, né? A lei é a lei. A lei é dura, é a lei. Eu acho né? que Assim? é uma função de regramento mesmo estatal. De regramento estatal. O Estado vem dando regramentos e em alguns contextos, quando a gente não tem a nota descritiva da qualidade da pessoa humana, a gente está em contexto de rotinização mesmo e domínio. Aí ele diz aqui, o Lênin ainda, né? Como se a realidade pudesse ser aprisionada no paraíso dos conceitos do pragmatismo positivista dominante. E isso é muito sério, gente. A gente às vezes demora para... Não, mas eu não... Não, ensino...
Isso era uma coisa muito presente em todos os currículos escolares. Eu não estou falando só de faculdade, eu estou falando de ensino de base, tá, gente? Aí eu trouxe um pequeno trechinho de Roberto Lira Filho. Ele pergunta, o que é direito? A gente aprendeu que direito é lei. Os códigos, né? Direito é lei. Você vai fazer direito? Vai estudar aqueles códigos todinho, tem que estudar, né? Aí ele diz que é muito comum associar o direito à lei e não à justiça, porque era o pensamento da época, né? A lei é a lei. Se é justo ou moral, a lei é a lei. E aí, ele diz isso, né? Que o direito limitado só à estrita legalidade, o que eu estou dizendo? Aquela interpretação literal, sem raciocinar sobre o caso, sobre a história, sobre tudo, é pura dominação. E gente. Né? Não tem para onde. É pura dominação. Foi assim que foi concebido o nosso sistema, na época da ditadura. O direito autêntico e global não pode ser isolado em campos de concentração legislativa. Veja só o que ele fala, década de 80 também. Voltamos à década de 80. Ele fala do campo, eu achei bem interessante, campos de concentração legislativa, pois indica os princípios e as normas libertadores, sendo que a lei pode ou não transportar as melhores conquistas. Às vezes só a lei é suficiente, às vezes não. Você vai ter que contextualizar com base na Constituição, nos princípios, né? E aí volta a dizer, eu não estou pregando aqui decisão principiológica meramente. Não, é uma interpretação do sistema enquanto um todo, a partir da Constituição. Escrito, né? Escrito, né? Ninguém vai... Estou provado. Não estamos pregando a subversividade do direito, né? Apenas refletir um pouquinho mais. Aí eu estou dizendo aqui, não se pode confundir a positividade do direito com o estreito legalismo do positivismo. Então, todo direito ele é positivado, ou seja, nós temos os códigos escritos, mas não é a doutrina do positivismo da casada mesmo, escrito só não, viu gente? Filmado também, porque tem previsão do CPC novo de videoconferência para criar processual, a gente vai falar depois, mas estou dizendo, a gente só está falando em escrito, televisionado também. Não, eu estou dizendo, o sistema é escrito. Não, o sistema é escrito. Mas a gente pode na televisão, usar, novo, né? Hoje em dia as ferramentas sem ninguém para as varas de teletrabalho. Que é a redução do direito à ordem estabelecida. Simplesmente aquele modelo que eu já disse para você. Deixa eu andar um pouquinho, senão a gente já está atrasado. Aí, o justnaturalismo, que é a outra corrente, ao revés, é o que se apresenta nas normas e o que deveria apresentar para serem consideradas boas, válidas e legítimas. Então, aí é o que eu digo, com base no ordenamento pré-estabelecido, que a nossa Constituição já está lá, já prevê dignidade, todos os princípios de acesso à justiça, né? E aí sim a gente tem que fazer não só aquele negócio. Por que será que a loja ganhou essa ação do homem lá que estava indignado? Como é que o PROCON disse que eu tenho razão, a justiça que eu não tenho, né? Eu queria saber como foi que a loja ganhou. Mas pode ser. E eu não vou dizer que é culpa da justiça. A gente tentou o sistema. Eu sei lá como é que foi isso. O entendimento dele botou lá que é médico sabor, na verdade falta justamente isso. A compreensão de que naquele contexto não era. Às vezes a gente escreve ali, você está escrevendo para a reserva de mercado, ou seja, para nós mesmos. E ele não entendeu. Talvez até ele entendesse, né? No nosso dia a dia de trabalho, eu acho que isso é um pouco mais difícil de acontecer, porque a gente tem muito contato oral com as partes. A gente ali, às vezes, está no pauta de 15, 20, em sessão de julgamento 40, 60. Mas o fato é que, para cada uma daquelas pessoas, é dois processos na vida inteira que vão ter. Então, a gente vê o caso a caso. Mas é mais difícil para a gente conceber isso, porque a pessoa saiu de lá. Eu tive um processo de juizado. Eu não sei quem foi o juiz. Porque eu cheguei lá, meu irmão inventou, eu disse, vou dar uma taxa aqui, vou para casa. Aí já disseram que distribuiu uma vara aqui em procedência. Eu disse, não tem que ir. Cheguei lá e passou uma pessoa de paletó. Eu acho que ele era o juiz, mas não sei se era o juiz ou juíza, porque ele passou, depois disse, pronto, começou. Aí chamou, eu entrei na sala, sentei e entrou uma pessoa, uma mulher, e tem acordo, então tá aqui a sentença. E ele não falou comigo, falou só que ela estava do meu lado, que a advogada da empresa lá, e pronto. Isso é justiça? Aí assim, depois eu fui ver, não, realmente, perguntei pra ela, e era conciliadora, a moça que entrou. Mas assim,
Saia não, conciliação não. Era aquela ali, saia não. Aí eu trago aí uma conclusão que é minha, que pode não ser a de vocês, mas enfim. Então o CPC ele não traz uma nova hermenêutica processual, né? Ele traz só aquela questão de vamos prestigiar os princípios constitucionais porque é necessário que eles constem no CPC. A gente está sentindo essa necessidade, apesar de já estarem lá desde 1988, é necessário que eles estejam no CPC porque está tendo muita divergência, digamos assim, do que seria o aceitável em alguns casos e o que tem ocorrido, né? 20? Tá, agora eu vou correr. Eu queria só contextualizar. Aí, o que é hermenêutica? Né? Tem doutrinadores que dizem que é a mesma coisa, interpretação e hermenêutica. Outros dizem que a hermenêutica é o método para se chegar à interpretação e a interpretação, a aplicação da lei. Aí eu estou citando aí Celso Bastos, inclusive, se vocês tiverem interesse, a gente trouxe uma mini loja de livros ali, caso queiram dar uma olhadinha. A gente não está vendendo não, tá, gente? É só para vocês verem os livros. Não está vendendo livro, não. E aí o Celso Bastos, que cita o Carlos Maximiliano, diz que é hermenêutica a teoria científica da arte de interpretar. Então é um método, né? Ele tem um nome meio assim, esquisitinho, mas é isso aí. E a interpretação é a aplicação da hermenêutica, método de interpretação da norma. Então a gente vai o quê? Escolher qual o método hermenêutico para aplicação, interpretação e depois a aplicação da norma. Como eu disse para vocês, existem várias escolas hermenêuticas, né? E aí eu trouxe aqui, nós trouxemos algumas sugestões de escolas que têm a ver com o que a gente está falando. Interpretar é atribuir sentido à norma, ainda com o Celso Bastos, tá? Está ainda nessa obra. Não há aplicação da norma sem interpretação, que requer a eleição de caminhos lógicos. Então, ainda que eu não adote aquela interpretação que eu estou dizendo, constitucional, da visão do sistema como um todo, global, eu cheguei naquele caminho por algum modo. E às vezes é pelo positivismo mesmo. Né? Aquela coisa, a lei diz como é que eu vou sair daqui, a lei está dizendo, é um absurdo, mas como é que eu vou sair daqui? A hermenêutica salva. Ela salva. Quando você tiver um beco sem saber dizer a lei, mas a lei está dizendo, não tem para onde correr. Tem. A hermenêutica vai passar um carrinho na sua frente, se você quiser, você monta e sai. E cabe outra perspectiva, né? Você acha que vai ser uma hermenêutica para escapar e ela diz, não tem jeito, não é aqui dentro, pode estacionar. Pode acontecer. Pode acontecer. Aí pode acontecer, mesmo que você ache absurdo, né? Naquele caso, mas pode acontecer. Mas eu acho que com os princípios e tal, eu acho que essa carrinho passa, dá para subir bem sem cair. Eu acho que dá para ir. Importância da superação da interpretação puramente literal ou não criativa do direito. Então, a gente está tratando aí dessa escola da interpretação, que eu vou dizer qual é o nomezinho dela, que é para isso. A superação puramente literal. Volto a dizer, a gente vai aplicar a lei com tudo que está ali escrito, mas voltando para a Constituição, quais são os fundamentos da República, os princípios constitucionais de acesso à justiça. E como eu disse também, gente, isso é um curso à parte, né? Então não se preocupem, vocês não vão assim ter que fazer uma tarefa de hermenêutica que não vai rolar. Volto a dizer aqui, não se defende a decisão meramente principiológica e causalística, com afastamento do ordenamento jurídico, mas a decisão atenta à norma enquanto sistema. O ordenamento jurídico, interpretado a partir da Constituição, sempre oferecerá a decisão mais justa e atenta aos fins sociais. Eu coloquei sempre porque ainda que, digamos assim, alguém possa achar que aquela decisão seria de uma outra forma mais justa e atendendo aos fins sociais, aí depende também de entendimento, né, gente? Porque quando a gente está no caso ali, uma coisa é você ler a petição, né? Outra coisa é quando você ouve o reclamante e às vezes você vê que a necessidade dele não é a necessidade que está na petição, não. Às vezes o advogado não teve um contato muito estreito com o cliente, ou às vezes o cliente vai, eu já fui advogado, eu sei como é que é. O cliente chega lá às vezes com raiva, quando me chora. Está com raiva da empresa e depois ele cai em si, demora um tempo, né? E aí quando ele vai para a justiça, aí ele olha para a cara do preposto, sei lá quem, do patrão e diz, não, eu não vou mentir,
O que me deixou mesmo chateado, o que eu quero mesmo, que ele não pagou, que é injusto, é isso. E quando você vai ver, a petição tinha uma história meio... Então, assim, é a importância de você olhar para o outro, e nós vamos mostrar isso no final. Vocês vão ver por vocês próprios essa importância de olhar para o outro e, mesmo que seja rapidamente, sentir o que ele está querendo realmente, qual o problema dele, né? Daquele cidadão, que pode não ser do colega. Cada caso é um caso, cada processo é uma história, né? Eu tenho horror quando o advogado chega, doutor, isso aqui é tudo igual. Não, doutor, não é igual. Não é igual, sabe por quê? Porque as pessoas não são iguais. Um pode ter um filho, ter um salário de família, o outro não tem, o solteiro. Né? O outro pode ser o dependente que está acionando, apesar de ser a mesma matéria, mas não é a mesma pessoa. Então não é tudo igual. Pode Embora ter 10 filhos, mesmo sendo solteiro. Mesmo sendo solteiro, umas 5 mulheres, como às vezes acontece. Né? O fulano faleceu, quando você vê um monte de mulher na sala, fala, oi, o que é isso? Mas eu chamei a representante do DECUS, entraram e não se conheciam. Eram de estados diferentes. Pois é, então não é tudo igual, gente. Eu tenho horror quando fala, é tudo igual. Uma parte pode ser tudo igual, mas cada pessoa é uma pessoa, não é tudo igual. Tá? E aí, a gente já falou aqui, né, das produções sociais, etc. E aí, o que eu trouxe de sugestão de interpretação? É o método lógico ou teleológico, que ele fala da finalidade da norma e seu valor, e sistemático, que é a norma enquanto sistema. Foi aquilo que eu disse, não é um códigozinho CLT, processo civil e Constituição. É tudo junto, a partir da Constituição. Tem que ter essa visão sistêmica. Né? Às vezes a gente consegue a solução, como tem sido usado o Código de Defesa do Consumidor, que é maravilhoso, né? Ele tem várias normas, principalmente quando a gente fala em meio ambiente do trabalho, a gente tem lá os princípios aplicados ao meio ambiente, porque o meio ambiente do trabalho está integrado no conceito de meio ambiente. Então, nós temos lá o princípio do poluidor-pagador, a responsabilidade objetiva quando tem substâncias que causam dano ambiental. A gente tem que ter essa visão mais sistêmica, não pode ser... Das regras processuais, se a gente pensar para o CPC novo, a gente vai chegar nesse ponto, a questão, por exemplo, de produção de prova, né? Lógico, evitando a não surpresa, aquele juiz que não é o absolutismo, é o que revela antes como ele está distribuindo o ônus. Lá no CDC já se falava em distribuição de ônus de prova. Há autor que tecnicamente fala que não é situação de inversão ou de redistribuição, mas realmente a dinâmica de produção, não para a produção de prova. Mas que o CPC disse agora expressamente. No de 2015 ele diz, o juiz dirá. Aquele que é a relação dialógica, né? É a relação... Inclusive, as partes podem negociar, né? Existe uma previsão, eu acho pouco provável que aconteça na nossa realidade de trabalho um prévio ajuste sobre quem produzirá qual prova. Pode acontecer. Em situações mais específicas, aos empregados, situações em que existem provas documentadas de parte a parte, mas de qualquer sorte, o CPC 2015 ele positivou essa previsão, desde que o juiz diga antecipadamente. Que o CDC já falava em inversão de ônus de prova, né? E outra, a gente até usa isso hoje em dia com insalubridade. Porque às vezes, por exemplo, já existe um laudo. Aí um olha para o outro e fala assim, não sei, essa função tem? Tem? Não tem? Você tem? Se tivesse junto e tal. Porque a empresa não vai querer pagar. Se já tem, para que eu vou mandar fazer outra perícia naquele caso, naquela função, naquela empresa? Se não teve nenhuma alteração, ela sabe que vai perder e, além disso, vai ter que pagar os honorários. Então, a gente tem muita colaboração nesse sentido. E até, como eu trabalho no interior, porque a gente, assim, no início ficou meio amarrada ali, a gente acabou nem se apresentando, mas a gente achou que todo mundo conhecia, mas enfim, eu trabalho na primeira vara de Barreiros, né, meu nome é Luciana Conforte. Eu hoje estou na 18ª vara de Recife, em Jabotão. Pois é, agora em Jabotão. Então, lá no interior, há casos em que eles fazem um acordo parcial. A gente mas quando eu for aplicar o CPC, eu vou estar em Recife de volta, assim, a promessa. É, a promessa é essa. Às vezes eles fazem um acordo parcial, até para nem fazer a perícia. Digamos, você concorda, ele já sabe que é aquela função de, né, agrotóxico. 20% você concorda? Concorda. Pronto, um acordo parcial. Só naquela parte, evita a perícia, pronto. Então, quer dizer, isso já tem na prática acontecido, mas por quê? Volto a dizer, nós temos uma relação muito próxima com as partes, e esse processo realmente ele é dialógico, que o CPC está querendo chegar. Tem exemplos da distribuição de prova, que foi construído inclusive por precedência. Se a gente pensar na 338, por exemplo, de cartão de ponto,
ali é um encargo legal. Então, a gente tem algumas presunções que são assumidas de uma distribuição diferenciada de ônus, né? Porque quem alega, em princípio, só prova se não se presumiu que ele disse verdadeiro. Por quê? Porque eu tenho um encargo de manter um documento. Então, aquilo ali, é aptidão, arregou as pessoas, de um modo geral, já têm conhecimento prévio, então não pode dizer que a gente surpreendeu aplicando a 338, mas já tem conhecimento prévio de que tem aquele encargo. Né? Então, do ponto de vista de distribuição, por exemplo, de ônus, no sentido de jornada com uma empresa com 10 empregados, a gente já pode até falar que a gente tem um parcelamento construído nesse sentido, por uma leitura sistêmica da norma, e o encargo legal, que não sendo cumprido, a gente vai presumir a inicial, e aí sim começa a distribuição de ônus. Né? Então, e que já está, a jurisprudência já, inclusive, já coloca, né? E aí, além da visão global, aí eu estou colocando, sem perder a historicidade, porque tem muita norma que a gente aplica, a CLT ainda tem dispositivo da época da ditadura. Saulo, né? David. Lembra, a gente falou daquele, uma aula que a gente já se encontrou por aí, a gente falando da CLT, suspensão e interrupção do contrato de trabalho, e a gente identificou um dispositivo lá que era da época da ditadura. Falava do serviço militar, que a empresa tinha que pagar, não tem mais a ver, então a gente tem que, isso aí está num contexto completamente diferente. Mas assim eu vou ganhar. Lembra não, a lei do Império, a justa causa está na lei do Império. Tirando o trabalho forçado, porque os itens que fundam a justa causa, as ações que justam a justa causa, é uma lei do Império, Brasil Império. Da locação, né? Da locação de serviço. A gente teve 3 leis de locação de serviço na década de 70, no caso 1870, antes da abolição. E aí o que acontece? Quando a gente faz esse recorte, se a gente for ler o texto, qual o contexto histórico? O escravo ia deixar de ser escravo. O grande medo da nação dos escravos saírem libertos e provocarem balbúrdia. Então vamos fazer o quê? Para se libertar, eles são obrigados a assinar um contrato de trabalho que no mínimo dure 5 a 6 anos. Aí eles saíram dividindo. Colonos, se eu não me engano, vieram imigrantes 4 a 5 anos. Os nacionais, acho que libertos, de 5 a 6, e os escravos, se não me engano, era 6 anos. Ficavam presos à terra, então, né? Ficavam presos àquela terra, ainda que receberiam o salário e teriam uma regra de conduta. Qualquer delas quebrada poderia gerar as consequências de uma justa causa que poderia resultar em. Aí tinham as hipóteses, e ao final, obviamente, não era a rescisão por justa causa, mas era o trabalho forçado, ou seja, voltava a ser escravo. Mas se a gente for ler, lá nos 800 e 1800, a gente tem um texto... E não só os escravos, também estou me lembrando que ela se aplica aos imigrantes, e havia também esse medo, porque o Estado investia para trazer os imigrantes, para beneficiar os fazendeiros, né? E aí tinha que ter um retorno. Então, o imigrante ficava preso também sobre esses contratos estritamente rígidos que causaram, inclusive, também muitas revoltas que não aparecem na história não tradicional. A partir de 80 que não quer dizer que não existe justa causa, né, gente? Obviamente não, a gente tem uma fidúcia que, se for quebrada, vai quebrar o contrato. Esse é o nosso contexto atual. Mas aqui na nossa redação legislativa, se a gente for beber no berço do Brasil Império, né, viu? Moderador, já está lá escrito as nossas normas de conduta do trabalhador. E inclusive, era caso de polícia, como eu disse, né, antes da legislação social que a gente está dizendo que ela foi trazida para controlar as greves, quando o trabalhador se insurgia, estava trabalhando 15 horas, né, que tinha criança, era caso de polícia. Né? Então, por aí vê que realmente é um regramento bem controlador sobre isso.